Até hoje foi o filme que mais me trouxe expectativa pra ver nos cinemas. Quando lançou, a recepção não foi à altura da ambição do Christopher Nolan, mas aí o tempo passou e hoje coloco o Interestelar em lista de melhores filmes de ficção de todos os tempos, assim como melhores filmes do século XXI. Por que Interestelar é tão cultuado assim? É disso que eu vou falar nesse vídeo, assim como também vou aproveitar para pontuar algumas falhas dele. Eu vou começar com o mais básico, que é a estrutura inicial do filme, o primeiro ato. Embora o Nolan sempre se esforce em fazer um filme diferente, com identidade própria, é possível também ver muita semelhança com outros filmes através da estrutura, o que não chega a ser problema porque isso é intencional. A gente consegue ver esses padrões em outras histórias, até mesmo se a gente for para outras culturas de outros países, e por isso tantas histórias causam impacto no mundo todo. Então no começo a gente tem a apresentação do mundo normal do protagonista. Os mundos que são apresentados no início das histórias podem ser aquele onde claramente tem algo errado com ele, aquele onde parece que as coisas funcionam perfeitamente, mas que a gente descobre que na verdade não é bem assim, ou aquele mundo que é realmente bom, mas não combina com o protagonista porque quem precisa mudar é ele. No caso de Interestelar seria a primeira opção. O Cooper, vivido pelo Matthew McConaughey, não só não consegue se adaptar, como também enxerga o que há de errado com aquele mundo. Poeira dizimando as plantações, só o milho ainda resiste, mas não por muito tempo. Os dias do planeta Terra estão contados e para piorar pararam de investir na ciência. Isso nos leva ao incidente incitante. Nada mais é que um acontecimento na história responsável por lançar o protagonista em direção à aventura. No caso aqui, as coordenadas que levam o Cooper à NASA. Ele inicialmente demonstra resistência porque, assim como acontece na vida real, o Cooper sabe que é aquilo que ele deveria fazer, mas é arriscado. E embora insatisfeito com a vida dele, ela ainda é confortável, previsível. Mas a história precisa acontecer, então ele acaba aceitando. O que nos leva à cena que fecha o primeiro ato do filme, que é quando o Cooper se despede do Tom e da Murphy e parte para a missão de encontrar um novo planeta para a raça humana. Então perceba que o primeiro ato desse filme é bem redondo. Apresenta o protagonista, o mundo normal dele, fecha com uma cena bem dramática quando o Cooper vai embora e ainda cria o conflito emocional que vai conduzir a história até o final. E isso Interestelar tem de sobra. Eu já falei de uma delas, que é quando o Cooper se despede, é uma ótima cena, é muito dramática. A próxima seria a cena do planeta Miller, que é grandiosa, épica, mas que também aumenta a urgência da história porque acabam perdendo 23 anos enquanto ficam no planeta. Isso nos leva a outra cena memorável, quando o Cooper assiste as gravações dos filhos, anos e anos de gravações, terminando com a gravação da Murphy. Então, além da cena ser dramática, ela também mostra que a relação entre o Cooper e a filha se agravou ainda mais. A próxima seria a cena do planeta do Dr. Mann, quando a gente descobre que ele mentiu sobre o planeta dele ser promissor para que fossem resgatá-lo. Aqui, assim como acontece na cena do planeta Miller, a gente consegue ouvir um som de relógio que contribui para a tensão, para a urgência, sem falar que o tempo está sempre simbolizado de alguma forma no filme, seja pela música, pela história em si, por alguns elementos também, o relógio que é o mais óbvio, inclusive a própria Endurance, que é a nave principal, ela tem um formato redondo e possui 12 extremidades, lembrando um relógio. Puxando mais uma, a cena da ancoragem, quando o Dr. Mann causa um acidente danificando a Endurance e o Cooper se vê obrigado a fazer a ancoragem em movimento, outra cena muito eficiente para a urgência da história, e é um exemplo de cena que passa a sensação de risco, porque se o Cooper falha, nem o plano A e nem o plano B acontecem e todo mundo na Terra morre, assim como o Cooper e a Brand também. Agora, antes que eu possa falar sobre mais um aspecto que tenha contribuído para que Interestelar tenha alcançado esse status atual, eu acho melhor falar sobre o elefante na sala, o amor. Basicamente, eu consigo identificar dois motivos que fizeram muitas pessoas não gostarem da frase dita pela personagem da Anne Hathaway. O primeiro é o didatismo. Se você que está vendo esse vídeo conhece o trabalho do Nolan, então deve saber que ele é muito conhecido por querer explicar demais. Mas eu, por exemplo, não fico tão incomodado com isso. Aí depende, é subjetivo. Tem pessoas que não se importam, tem algumas que se importam muito. O que me incomoda de verdade é quando o Nolan tenta explicar algo que esteja relacionado ao aspecto emocional do filme. Isso sim não poderia ter sido explicado justamente porque está totalmente relacionado com o tema do filme. Lógica contra emoção. Agora, o segundo motivo da frase não ter funcionado é a forma com que o roteiro tenta defender a ideia do amor. Imagina que você está naquela mesma situação. Você só pode escolher um dos planetas, o futuro da humanidade está em jogo, e aí alguém fala que por conta do amor que ela sente, o planeta B deve ser escolhido ao invés do planeta A. Não me parece a melhor maneira de tomar uma decisão tão séria como essa. Eu não estou dizendo que eu defendo o oposto do que está no filme, de que a gente só deve levar em consideração a lógica e sempre a lógica. Eu estou dizendo que a situação que foi escrita para defender a ideia do amor é problemática. Fora que o Cooper tá ali não somente pela lógica, a decisão dele tá totalmente relacionada ao amor que ele sente pelos filhos também. Então não se trata de um personagem que defende a lógica versus uma personagem que defende conexão emocional, porque ambos estão no mesmo polo, eles só amam pessoas diferentes. E para fechar a lista de defeitos, o final.
O maior problema pra mim é que desde o início o filme constrói a relação entre o Cooper e a Murphy, e também o conflito entre eles. Aí no final a Murphy finalmente descobre que o pai dela nunca a abandonou, e aí quando eles se reencontram depois de tanto tempo, ela fala pra ele ir atrás da Brand. Tipo, eu não sou pai, mas eu tenho certeza que um pai ficaria com a filha até o fim. Pai ou mãe continuaria ali, ainda mais depois de tanto tempo afastado. Sem falar que esse relacionamento entre pai e filha teve tempo bastante para ser construído. Agora a relação entre o Cooper e a Brand, nem tanto. E detalhe, no final do filme, o filho do Cooper já morreu, ninguém fala nele e o pai nem pergunta dele. Agora para fechar o vídeo, eu disse que eu falaria sobre mais um motivo que ajudou Interestelar a ser reconhecido como é, então é obrigatório falar sobre a trilha sonora desse filme. Quando o Nolan anuncia algum filme, você já espera um elenco de peso, já espera cenas grandiosas e até mesmo uma trilha sonora boa, mas aqui o Hans Zimmer conseguiu se superar, tanto que a música não só é importante dentro do filme, mas fora dele também. Desde o lançamento lá em 2014, pensa quantos vídeos você já viu no Instagram, YouTube, TikTok que usaram alguma faixa da trilha sonora desse filme. Raramente uma trilha tão reconhecida assim. Por exemplo, se você ouvir a música do Indiana Jones, Star Wars ou Superman, mesmo que você não tenha assistido, você vai reconhecer pelo menos a música. O mesmo caso de Interestelar, fora que a trilha eleva qualquer cena. E é isso, eu diria que Interestelar tem umas falhas bem grandes, mas onde esse filme acerta, ele acerta muito. Fora que, voltando mais uma vez ao tema da história, não tem como a gente falar de um filme se baseando somente na lógica. Tanto que mesmo com as falhas, ele conseguiu impactar muita gente durante esses 10 anos. Deixa nos comentários o que você acha de Interestelar. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva também. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.